Bem, meus queridos, bem-vindo todos a mais uma reunião, né? Nós estamos estudando o livro do Joseph Moore, Poder do Subconsciente, e hoje quem vai ministrar para a gente a aula vai ser o Douglas dos Reis, que vai trazer para a gente o capítulo 7. Douglas, a sala é sua, fica à vontade. Boa noite a todos, né? É mais uma honra, né, fazer um treinamento, um estudo que a gente faz toda quinta-feira, né? O Poder do Subconsciente, capítulo 7, o subconsciente, tendência voltada para a vida. Hoje eu vou estar explicando, né, sobre o capítulo 7, sobre o subconsciente. O capítulo 7 ele é voltado especificamente sobre o subconsciente. Ele não fala do consciente, ele fala bem pouco. Ele explora o nosso subconsciente. Só para você ter uma ideia, no início do capítulo, ele fala que o subconsciente é 90% da nossa vida mental. Se ele é 90% da nossa vida mental, 10% é consciente, né? Isso a gente já aprendeu, mas eu vou estar passando aqui para vocês. Então, a gente tem que aprender a usar os 90%. Existe técnica, existe forma, existe como saber utilizar o nosso subconsciente para o nosso favor, para melhorar a nossa vida. Não é só melhorar a nossa vida no termo financeiro, melhorar com tudo, com saúde, com bem-estar, com a vida amorosa, com um casamento melhor, com a vida com o seu filho melhor, entendeu? O subconsciente ele serve para todas as áreas da vida, só que a gente não sabemos utilizar ele da melhor forma. Eu vou fazer uma leitura breve aqui para vocês entenderem, só no livro, para vocês entenderem o que é o subconsciente, quando ele fala que é 90% da nossa vida. Olha. O processo subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é construtor de nosso corpo, se dirige a todas as funções vitais, trabalha 24 horas por dia e jamais dorme, faz tudo que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Então, ele trabalha infinitamente, ilimitadamente, para poder melhorar a nossa vida, para poder nos ajudar. Só que a gente, às vezes, usa o subconsciente, ele acaba atrapalhando o trabalho da, como é que eu vou dizer, da mentalidade do subconsciente para nos ajudar. Às vezes a gente usa algumas coisas que não deveria usar, como o quê? O medo, a aflição, inveja. Tudo isso atrapalha o subconsciente a trabalhar ao seu favor. Então, assim, são coisas que a gente acaba usando. Eu vou fazer só um resuminho aqui que eu fiz para vocês, um resumo do capítulo. Olha, a importância de nutrir pensamentos positivos e amorosos no subconsciente para melhorar o relacionamento pessoal e amoroso, né? É a chave para o relacionamento harmonioso na maneira como comunicamos o nosso desejo, expectativa ao nosso subconsciente, afirmativo, positivo, em visão otimista, são essenciais para transformar nossa relação com o outro. Então, quer dizer que a gente tem que usar o nosso subconsciente também com amor, com carinho, com desejo, com coisas que a gente venha a melhorar o nosso dia a dia, né? E para a questão de julgamentos e tudo que eu botei aqui um conceito de tudo esse estudo aqui para vocês. Vou botar os dois conceitos, tanto positivo como negativo. Olha, o subconsciente não faz julgamento, ele aceita o que é sugerido a ele. Se alimentar
nosso subconsciente com pensamento de amor, compreensão, paz, essa qualidade se refletir em nosso relacionamento externo. Externo. Relacionamento é interno, o subconsciente é interno. Mas se você relacionar isso, vai ser externo. Agora, o pensamento negativo, por outro lado, não pode criar barreiras e conflitos. Portanto, é crucial reprogramar o nosso subconsciente para cultivar relacionamento positivo. Porque a gente, às vezes, já foi criado, foi vindo de uma crença lá no passado e a gente precisa trabalhar para nos reprogramar. E isso é um trabalho, uma luta diária. Então, assim, o nosso subconsciente ele trabalha ao nosso favor, não contra a gente. É só a gente lembrar. Meu subconsciente quer trabalhar para mim. Então, como é que eu vou fazer ele trabalhar para mim? Vamos lá. Uma das práticas que a gente pode utilizar, que no livro ensina, é, antes de dormir, fazer pedidos em relação a como você quer a sua vida, como é que você quer no trabalho, como é que você quer viver no relacionamento, saber pedir ele e dar direção. E ele vai começar a trazer todos os seus pedidos, né, de acordo com o seu pedido. Ele vai aceitar aquilo como verdade. É a mesma coisa, eu botei aqui uma, um exemplo ilustrativo para você entender. Vamos suponhamos que você tenha dificuldade em comunicar com seu parceiro, com pessoa de trabalho, com qualquer pessoa, conversar. Você pode se sentir ansioso, preocupado, entendeu? E acontece que às vezes você não sabe. E você tem que aprender a pedir ao seu subconsciente qual a melhor forma para ele achar para você falar com as pessoas, né? Qual pedir a ele como fazer aqui. E aqui fala assim: para aplicar o ensinamento do capítulo, comece por afirmações mentais. Eu me comunico de forma aberta, amorosa, eu sou ouvinte, compreensivo, imagino conversando fluente de maneira positiva, onde ambos compartilhem seus pensamentos, sentimentos sem julgar. O que é que quer dizer? Você tem que saber fazer o pedido, como você vai ser uma pessoa amorosa, atenciosa, você vai ser uma pessoa compreensiva, e você vai compartilhar aquela informação tanto para um como para outro. E seus pedidos eles vão começando a fluir, porque você está trabalhando com a verdade, pedindo para ele aceitar aquilo como verdade. No livro vem citando, quando eu falo em imaginação, ele citou alguns escritores, alguns músicos que viviam da música e eles faziam um pedido à noite, como fazer um roteiro, como fazer uma música, um capítulo completo de um desenho, de novelas. Então, os escritores e músicos, ele sabe fazer o pedido subconsciente para dar a ele tudo que ele quer. É um capítulo completo. Então, assim, teve várias ilustrações sobre isso. Na verdade, o que eu falo do subconsciente, a gente trabalhar ao nosso favor. Então, essas formas. E aqui eu separei, que é uma versão. Ele fala aqui, mas a gente já ouviu muito isso na Bíblia, né? Sobre isso aqui, ó. Conhecer a verdade e a verdade nos libertará. João 8:32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e o poder infinito da mente subconsciente, para que sempre se mova para a direção da vida. Uma coisa que vocês precisam, né, nós precisamos entender que o subconsciente ele é vida, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer melhorar tudo. Ele não quer tirar tudo. Ele não quer que sua vida seja medíocre, ele não quer que sua vida seja cheia de doença, cheia de aflições, entendeu? O que faz a gente ser aflito é a nossa ansiedade, é os nossos medos, é o nosso conflito no dia a dia. Então, o subconsciente ele trabalha para crescer a vida, para melhorar a nossa vida. Porque imagina, como já diz aqui no livro, se você nasceu criança, saudável, feliz, um corpo funcionando perfeitamente, com todas as funções vitais, por que você tem que ficar doente? Por que você tem que ficar doente? Porque a gente não consegue explorar e cuidar dos nossos
bem mais precioso, que é a mente e a alimentação. Eu vou botar a alimentação. A gente não está sabendo fazer escolhas conscientes e passar para o subconsciente e ele entender aquilo como verdade e melhorar o nosso corpo. E por isso que muitas pessoas ficam doentes. E tem pessoas também que buscam, no livro dá alguns exemplos, da cura, né? Já falou várias vezes da cura. E esse livro simplifica sempre a cura. Como é que a gente consegue buscar a cura? Da forma a saber pedir, da forma correta e trabalhando que ele restaure a sua vida. Ele fala muito da cura, mas eu posso citar isso para outro sentido. Eu mesmo estava até lendo esse livro, até li o capítulo 5, capítulo 6, e fiquei começando a exercer a função de pedir para melhorar a minha vida, entendeu? Não só a questão minha saúde, comecei a falar como é que eu quero a minha vida, como é que eu quero acordar de manhã, o que eu quero fazer de manhã, como é que eu tenho que trabalhar, como é que eu quero atender meus clientes. Comecei a fazer várias coisas que aceitasse como verdade. E as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e eu vi que os resultados, eles são impressionantes. Não é que eu estou dizendo aqui, se eu for contar os resultados que eu estou tendo, são muito extraordinários na minha vida. Ultimamente, eu estou começando a usar mais à noite, antes de dormir, fazer pedidos, fazer os meus pedidos, como é que eu quero a minha vida, como é que eu quero melhorar ela, a forma que eu penso, entendeu? E, é assim, tem coisas que eu fico impressionada como acontece no meu dia a dia, entendeu? Eu até estava dizendo assim, eu solicitei, não sei se eu falei com o Pedro uma vez, eu estava solicitando uma pessoa para trabalhar comigo. Eu estava pedindo uma pessoa da forma que eu queria, como eu queria, e a pessoa veio da forma que eu queria, do jeito que eu queria, como que eu trabalhava. Então, assim, começar. Eu ainda não sei usar 100%, mas estou aprendendo e estamos aqui para estudar e aprender. Então, isso aqui, gente, é o que eu tenho para hoje, para vocês, a forma que eu explicar do subconsciente. Eu vou estar aqui falando com algumas aplicações práticas, eu vou ler isso aqui para vocês e depois eu acabo, entendeu? Pratique a autoanálise para identificar pensamentos negativos ou padrões destrutivos que possam afetar seu relacionamento, em sua vida ou em relação a tudo com você. Substitua esses pensamentos com afirmações positivas. Por exemplo, em voz de pensamento, eu sempre tenho azar no amor. Ou eu tenho sempre não sei vender. Você afirmar, eu sou digno do amor, eu sou digno de ser um bom vendedor, eu sou digno de ter essa vida melhor, eu sou digno não só de ter uma boa alimentação, de ter uma família melhor. Então, começa a você dizer que você tem isso e visualizar o relacionamento harmonioso antes de dormir. Imagine, desculpa, em situações felizes, amorosas com seus antes queridos, reforce a positividade em seu subconsciente. Então, esse é o último e eu vou fazer só a última leitura, né, antes de entregar aqui o final. Mateus 10:52. Vai a tua fé e te salvou. O que é que tem a ver isso com o subconsciente? Ele está falando que você tem que acreditar sua fé e ele vai lhe salvar. Então, você acreditou primeiro e depois vem a salvação. Eu entendi que juntando o subconsciente para a gente poder melhorar o futuro da nossa vida, acreditar lá no que não aconteceu ainda. Então, essa é a última mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de expressar o meu conhecimento e a minha informação, que possa ter ajudado a todos. Obrigado, Douglas, pela excelente aula. Agora eu vou encerrar a nossa gravação, porque aí nós vamos voltar na discussão, né? Cada um vai colocar seu ponto de vista aqui. Então, deixa só encerrar. Tá?